Queridos, a paz do Senhor Jesus, nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele sempre tem nos dado de estarmos na Sua maravilhosa presença. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, compartilhe esses estudos para que você esteja cada dia crescendo na graça e no conhecimento, como diz a palavra de Deus. Eu sou o pastor Antônio Alencar, da Assembleia de Deus Luz do Mundo. E você é o nosso convidado todo especial para estar conosco, assistindo as videoaulas para que você possa assim a cada dia ser habilitado por Deus. Nós estamos na lição de número 12, a bondade de Deus em nos atender. É importante que o Senhor ele sempre está disposto a atender cada um dos seus filhos, 19 de junho de 2022. E o texto da nossa lição, que é importante, o texto áureo fala: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bons bens aos que lhe pedem. Mateus capítulo 7, versículo de número 11. A verdade prática, ela diz: Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. É importante, Deus, ele, na sua multiforme graça, um Deus amoroso, ele sempre está disposto a dar aos seus filhos aquilo que eles têm pedido. Deus, ele tem pressa em atender a cada um dos seus filhos, basta que nós passamos a conhecer qual é a vontade de Deus naquilo que ele tem falado para com cada um dos seus servos. E isso é importante, que nós venhamos a aprender a confiar em Deus e saber que Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. É importante que na parte introdutória da lição nós aprendemos que Deus ele é bom, que Ele ouve as nossas petições, suprindo a todas as nossas necessidades. Pedir, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Veremos também que aqueles que entraram pela porta estreita, eles conseguem viver segundo os preceitos de Deus, proposto por Cristo no Sermão do Monte. O Senhor, ele é bom, e aquele que tem uma vida de comunhão com Ele, ele procura viver cheio do Espírito Santo, examinando a palavra, e não serão jamais enganados pelos falsos profetas. É importante termos isso em mente, que nós vamos sempre ter o discernimento e a compreensão mediante a palavra de Deus, e de forma nenhuma nós seremos enganados, nós seremos pessoas fáceis de serem enganadas, porque teremos como base a palavra de Deus. Então é importante que o próprio comentador ele diz que aqueles que entraram pela porta estreita, eles conseguem viver segundo o preceito de Deus. Eles conseguem viver segundo essa proposta pelo próprio Deus que Ele tem lançado, e uma vez entrando por essa porta estreita, nós saberemos qual aceitaremos para as nossas vidas os desígnios de Deus. O primeiro ponto da lição, ela fala sobre a bondade de Deus. Uma definição de bondade, a palavra bondade, ela é definida como qualidade ou caráter de bom, boa índole, benevolência, brandura, boa ação. Filosoficamente, a bondade ela é descrita como sendo um princípio mais elevado da moral. Na visão grega, o benignidade era visto como o mais sublime atributo, assim como a bondade no aspecto filosófico é vista como um valor que é atribuído à ação de uma pessoa. A bondade ela é um dos atributos que Deus mais não do homem. O apóstolo Paulo ele declarou: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem.
Romanos capítulo 7, verso 18. Ao pecar, o homem se tornou um ser desprovido da justiça original e sem estima para as coisas santas relacionadas a Deus, passando a ter uma tendência para o mal e para as práticas imorais. Daí a razão da ênfase de Jesus para o novo nascimento em João 3:3. Somente entrando pela porta estreita e pelo caminho apertado de Mateus 7,14, nós poderemos desfrutar da graça divina e ter a nossa natureza transformada para, de fato, fazermos o que é bom. Então é preciso realmente mudar essa mentalidade, mudarmos de fato de vida, sermos transformados, regenerados. É necessário que o homem nasça de novo para que ele possa se enquadrar dentro desse perfil, desse propósito, dessa forma estabelecida pelo próprio Deus, porque de nós mesmos nós não teremos nenhuma condição de sermos pessoas perfeitas. O próprio Paulo ele declara que dele mesmo ele não teria condição nenhuma de fazer o que era bom, porque ele queria fazer o que era bom, mas a sua carne ela desejava, ela anseiava por coisas que não era do agrado de Deus. Então o bem que eu quero fazer eu não faço e acabo fazendo aquilo que não quero, ou seja, é uma luta desleal, a carne contra o espírito. Então a vida cristã, para termos uma vida de abundância em Deus, é necessário que nós entramos por essa porta estreita, é necessário que nós conseguimos andar nesse caminho apertado e sermos conduzidos pelo Espírito Santo e de fato ele mudar a nossa vida, a nossa mentalidade, como Paulo escrevendo aos Coríntios, que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tem uma mudança realmente na nossa vida. O segundo ponto, ele vai falar acerca da bondade de Deus no aspecto bíblico. Isso é importante. Vamos ver aqui nas Escrituras Sagradas, a bondade ela é definida como a qualidade do que é bom. Você vai ver isso em Êxodo 33:19. Deus, ele é bom por natureza, por isso João disse que ele é amor, a fonte de toda a benignidade, de modo que nós podemos expressar que o real, o verdadeiro bem é transcendente e estar em Deus. O texto de Mateus 19:16-26 mostra que a pergunta do jovem rico a respeito da vida eterna: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então Jesus ele pergunta: por que me chamas de bom? Segundo a Bíblia, a aplicação pessoal, Jesus deixa claro ao jovem que a salvação ela não vem por meio de boas obras, se estas não forem acompanhadas pela fé e pelo amor de Deus. A fé e o amor são implantados em nosso coração mediante a ação do Espírito Santo. Isso é importante. O jovem rico chega para Jesus e diz: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus, de contrapartida, diz: por que tu me chama bom? Bom só um que é Deus, tu conheces os mandamentos. E uma coisa que aquele jovem declara para Jesus, que ele diz: olha, eu tenho observado isso desde a minha mocidade. Mas uma questão é você observar, uma outra questão é você praticar, é você viver, é você colocar isso como estilo de vida para você viver e andar. E observe que Jesus disse: olha, olhando para aquele jovem, então, vou parafrasear, então para ti não está tão difícil o reino de Deus. Vai e vende tudo que tem, dê aos pobres, e depois vem e segue-me. E a Bíblia diz que aquele homem saiu triste. E Jesus, ele fala aquelas palavras, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Jesus está mostrando que como é difícil as pessoas se apartar das riquezas, quando as pessoas fazem da sua riqueza o seu bem maior, o seu próprio Deus. Então, queridos, a palavra de Deus ela nos adverte claramente aqui
que a bondade de Deus nesse aspecto bíblico, Deus ele é bom. E por Deus ele ser tão bom, tão misericordioso para conosco, ele quer que nós agimos da mesma forma. E nós não possamos de forma nenhuma chegar a Deus pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias obras, mas as nossas obras elas têm que ser provadas e acompanhadas pelo aspecto do amor a Deus. A fé e o amor são implantados em nossos corações mediante a ação do Espírito Santo. O terceiro ponto, ela fala a bondade de Deus num aspecto teológico. Teologicamente, o termo bondade ele é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Logo fica evidente que apenas Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. Nós podemos ver a bondade dele em seu amor para conosco. Observe que a própria palavra de Deus diz que Deus provou o seu grande amor para conosco quando ele deu o seu único filho, quando nós ainda éramos pecadores. João 3,16 é o texto áudio da Bíblia, diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se nós formos discorrer dentro da Bíblia, Deus ele, buscando comprovações desse grandioso amor de Deus, nós vamos ter vários e vários estudos, e isso é importante porque Deus ele revela o seu grande amor para com cada um de nós, e é importante que a demonstração de João capítulo 3, verso 16, não há nada que possa se comparar com o grandioso e poderoso amor de Deus em favor desse homem. Isso é maravilhoso. O segundo ponto, ele fala, há dois caminhos para escolher. A porta, o caminho no aspecto bíblico. Isso é importante, nós devemos observar. Apresentar as figuras da porta e do caminho no Sermão do Monte, Cristo ele estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo em uma nova comunhão. A porta ela fala de acesso a uma nova vida, de uma nova e viva experiências com Jesus. E o caminho é uma nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado. Agora segue o melhor e o único caminho. É importante atentar para os costumes da época que Cristo ele fez menção. A porta e o caminho, é bem possível que ao mencionar este termo ele estivesse pensando na cidade de Jerusalém, pois a cidade em sua maioria eram muradas e tinha algumas portas largas e outras estreitas. No período noturno, as portas grandes elas eram fechadas, permitindo apenas que ficassem abertas as portas estreitas. Essa portilha ela era chamada de fundo de agulha, e quem desejava passar por ela teria de fazer muito sacrifício. Às vezes, a passagem de um camelo com mercadoria por meio dela era impossível, sendo necessário a retirada da bagagem, e ainda assim as pessoas elas teriam de passar ajoelhada. Foi nessa condição que Jesus ele afirmou que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Essa linguagem, esses termos figurados que Jesus utilizou, justamente, nós vamos observar que ele sempre utilizava-se de figuras do dia a dia das pessoas para que elas pudessem compreender exatamente a mensagem que ele queria transmitir. Então, quando ele fala de porta estreita, ele está justamente falando acerca dessa porta que havia nos muros das cidades. E segundo os historiadores, ele diz que era quase impossível, ou até mesmo impossível, um camelo passar por o fundo de uma agulha, que era uma porta em forma de
de uma agulha realmente. O camelo, por ele ter aqueles cupins, se tornava mais difícil ainda para ele passar por essas portas. E é justamente isso que Jesus ele está falando, que seria quase impossível que eles pudessem passar por aquela porta. Então ele traz esse sentido figurado para a nossa vida como cristão. Há algumas restrições como cristão, algumas restrições que nós não devemos ultrapassar, alguns limites que não podem ser ultrapassados. É submeter à vontade de Deus. Hoje, quando se fala de obediência, de submissão, as pessoas elas reagem de uma forma até um pouco agressiva, porque às vezes as pessoas elas não querem submeter-se à autoridade, porque as pessoas hoje elas estão muito cheias de si mesmas, rancorosas, orgulhosas, e submeter à autoridade de alguém, isso para eles é como se eles estivessem de uma certa forma diminuindo-se, caindo no descrédito, quando na verdade estão sendo honrados. Então Jesus ele mencionou que para um cristão em Cristo Jesus tem restrições. Ele tem que prestar conta sim ao seu Senhor daquilo que faz. Ele deve-lhe obediência. Então, o segundo ponto ele fala que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós portas estreitas e aquele que conduz à vida eterna. Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Os atos religiosos e as boas obras, elas não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzir à vida eterna com Deus. É importante que só há um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é importante, queridos. E o terceiro ponto, ele fala, o terceiro item, a escolha entre os dois caminhos. Nesse mundo só há dois caminhos a serem percorridos: o da vida e o da morte. Como bem falou o profeta Jeremias, infelizmente a escolha de muitos é pelo caminho amplo, por nele não há restrições, tudo é permitido. Contudo, muitos homens e mulheres escolheram trilhar o caminho estreito, onde todas as coisas elas são lícitas, mas nem tudo convém. Pela porta larga é possível passar as obras da carne, prostituição, impureza, inimizade, perfias, pelejas e todo tipo de pecado. Contudo, o destino da porta larga, o caminho espaçoso é a eternidade sem Deus. Porém, os que escolhem o caminho apertado um dia vão morar no céu e serão como luz, e como a luz da aurora, como os luzeiros no firmamento. Essa é a recompensa para aqueles que realmente desejam e querem andar, decidiu viver, submeter a autoridade, o senhorio de Cristo e andar nesse caminho estreito que nos conduz à vida eterna. O próprio Jesus ele disse: quem quer ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder por amor de mim ganhá-la-á. É você renunciando às coisas desse mundo, é deixando de, como na linguagem de hoje, curtir a vida. E as pessoas acham que curtição é balada, é festa, é bebedeira, são essas coisas. E às vezes isso não tem nada a ver com curtição dentro de uma ótica humana. Às vezes isso se torna em prejuízos, percas de sono, fadiga, cansaço. E às vezes muitos perdem até a própria vida andando por esse caminho. A curtição da vida é quando você faz as coisas com inteligência e não traz para você prejuízos. E Jesus disse: se você quer perder, se você quer ganhar a sua vida, você vai perder. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: se você quer curtição, se você quer viver de qualquer jeito, viva. Mas saiba, viva bem, porque
é só essa vida, porque a eternidade é de sofrimento, é de angústia, é de agonia, é um lago de fogo, é um inferno. É duro essas palavras, mas é exatamente isso que Jesus estava dizendo. Mas para aqueles que renunciarem o mundo aqui, os prazeres dessa vida aqui, e entrar pela porta estreita e andar no caminho estreito, Jesus está dizendo, olha, esse vai sim terá uma eternidade de gozo. É a palavra de Deus que nos garante isso. O terceiro ponto, ele fala de algo muito importante. A mentira dos falsos profetas. Cuidado com as falsas aparências. Isso aqui é onde muitas pessoas têm caído, né, em falácias, em discursos bonitos, palavras bem polidas, elaboradas e às vezes sem nenhuma condução de Deus. Pessoas aprenderam e desenvolveram muito bem a questão da retórica, e é justamente destas coisas que Paulo combatia, principalmente na igreja, quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, que as pessoas elas muito bem preparadas, elas eram bons de retóricas, então ela levava o povo ao delírio, porque estudava, né, tinha suas preferências nas escolas filosóficas, e com isso as pessoas elas tinham uma habilidade muito grande das palavras, e com isso levavam o público ao delírio. E nos dias de hoje tem muitas pessoas que se especializaram em pregar bonito, em falar bonito, em fazer da igreja uma plateia e o púlpito da igreja um palco de diversão, e isso leva as pessoas ao delírio, a chorar, a sorrir, cair, mas não tem mudança nas suas vidas, não tem restauração, empanzina, mas não nutre. Então a palavra de Deus é aquela que nutre. Então há muitos mentirosos, falsos profetas e mentirosos, e o próprio Jesus adverte o seu povo, a sua igreja, a respeito desses tais. Então a advertência de Cristo contra os falsos profetas e mestres alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes, pois além do perigo e de seduzir outros ao erro, os falsos profetas eles são lobos disfarçados de ovelhas. Sabemos que o lobo ele é o predador das ovelhas e que eles têm pouca capacidade para fazer sua defesa. Jesus ele fez menção aos falsos profetas logo depois do ensino a respeito dos dois caminhos, pois estes são suas mentiras, acabam levando as pessoas para o caminho espaçoso que conduz à perdição. O crente ele precisa ter todo o cuidado de estar constantemente em oração, buscando o discernimento espiritual para que ele não venha se iludir, na verdade, estar iludido pelas boas oratórias e as palavras bonitas que se dizem profetas, mas não são. Os falsos profetas, eles podem até parecer dóceis, mansos, eles se vestirem como ovelhas, mas por dentro eles são lobos vorazes. Esses demonstram ter piedade, faz longas orações, profetiza, mas tudo é aparência. Então, o cuidado que deve ter, porque as pessoas elas não vêm dizendo que são falsos profetas, eles vêm bonito, terno, gravata, tudo bonitinho dentro do figurino, como diz alguns. Então eles pregam, eles profetizam, mas só que as profecias não acontecem. O estilo de vida dessas pessoas são totalmente diferentes daqueles que são comprometidos com o evangelho. Não são amantes do rebanho. São pessoas amantes de si mesmos, são pessoas que só pensam no ganho, só pensam em si mesmo, só pensam em se dar bem, só pensam em lucrar em cima dos outros. O profeta de Deus é aquele que primeiro se preocupa com o rebanho.
é aquele que se preocupa com a pureza da igreja, aquele que se preocupa com o bem-estar da membresia, é aquele que está realmente na vanguarda do rebanho como um bom pastor. Então, cuidado com os falsos profetas, com os falsos ensinos, com essas falácias, com esse movimento. E Jesus diz, como detectar um falso profeta? De acordo com a Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal, nós podemos facilmente identificá-los, porque em seus ensinamentos eles minimizam a Cristo e glorificam a si mesmo. Também nós podemos identificá-los por seus frutos. A árvore pode estar frondosa, com muitas folhas, oferecendo uma boa sombra, mas se ela não der bom fruto, será cortada. A imagem do fruto usada por Cristo se refere ao caráter e à conduta do profeta. Ainda nós podemos acrescentar mais um elemento significativo para detectar o falso profeta. Seu ensino, se ele ensina alguma outra doutrina, ela não conforme com as sã palavras do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo, nada sabe e não deve ser reconhecido como profeta do Senhor. Então há 3 características básicas que você deve identificar realmente um falso profeta. Primeira coisa, ele tira Cristo do centro e ele se coloca no centro. Eu sou, eu faço, eu determino, eu ordeno. Tome cuidado com esse tipo de posicionamentos, porque pode estar caindo em uma cilada de um falso profeta. Promete bênção e elas não acontecem. Promete milagre e eles não acontecem. Profetizam e as profecias não se cumprem. Falso profeta. E uma outra coisa muito fácil é o fruto. A Bíblia diz que uma fonte, ela não jorra 2 tipos de água e nem uma laranja, ela não vai produzir manga e vice-versa. Então, pelo fruto se conhece a árvore, é o que você está produzindo que identifica quem você é. É justamente isso. E uma outra coisa importante que o comentador colocou aqui, ele não concorda com a sã doutrina. Como é que é o ensinamento dessa pessoa? Como é que que ele entende como doutrina, como ensino? A doutrina, se não conforme com a sã palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e soberbo, nada sabe e não deve ser reconhecido como profeta de Deus. Então tomemos cuidado com esse tipo de pessoas. Uma análise criteriosa. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento vamos encontrar muitos falsos profetas que se levantam para tentar enganar o servo de Deus. Em geral, eles profetizavam somente aquilo que as pessoas desejavam ouvir e não se cansavam de dizer que foi o Senhor que disse. Ao ensinar a respeito do fruto, Jesus afirmou que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Observe claramente, mentirosos e enganarão a muitos. Por isso, precisamos vigiar para não sermos enganados. Essas pessoas, elas têm muita facilidade de envolver. Ou por outro lado, as pessoas que não buscam na palavra de Deus orar, o discernimento, compreender, estar nos cultos de doutrina, na escola dominical, fazer um estudo minucioso da palavra, essas pessoas são presas fáceis para serem manipuladas, serem massa de manobra por esses falsos profetas, porque as pessoas não conhecem a palavra, e se elas não conhecem, como elas vão combater, vão detectar, como é que elas vão argumentar se elas não têm a base? Então é necessário que nós estejamos pautados na palavra, nós possamos estar cada dia aprendendo da palavra de Deus para que nós possamos realmente nos sobressair
refutar qualquer tipo de ensinamento herege. O que é um herege, um falso profeta? Esse herege, a heresia consiste exatamente naqueles que não têm doutrina, então não tem base, não tem raiz, não tem fundamentos, falsos profetas. Queridos, que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê graça e cubra assim com a sua graça, com a sua misericórdia, nos protegendo, nos guardando e nos livrando. E estejamos a cada dia buscando em Deus, aprendendo da palavra de Deus, para que nós venhamos combater as falsas heresias e refutar justamente esses profetas enviados de Satanás, porque não são de Deus, para enganar o povo. E a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado, porque se possível for, eles enganariam até os escolhidos. Então nós temos que estar realmente atentos, para que nós venhamos seguir o exemplo dos irmãos de Bereia. Os bereanos, o pregador ensinava, pregava e eles conferiam na palavra. E o que não estava em concordância com a palavra, eles lançavam fora, porque era um falso profeta. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê graça. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa seu like, seu joinha, compartilhe esta mensagem, ore por nós e nós estaremos orando por vocês. Que o Senhor Jesus nos abençoe de forma poderosa.